Preciso te atualizar sobre o Vasco, de olho em um zagueiro colombiano. Tudo isso e muito mais a partir de agora, não sei antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Se você curtir esse vídeo, deixa like e se inscreve no canal. Combinado? Bora falar sobre o Vasco da Gama, que fez proposta oficial para a compra de mais um zagueiro. Mesmo tendo fechado com o Capasso e com o Léo Pelé, a 777 ainda busca mais um defensor e, de acordo com a imprensa colombiana, a oferta foi feita a Kevin Mantilla. Esse jogador tem só 19 anos de idade, pertence ao Santa Fé e é tratado no futebol colombiano como uma das grandes revelações. Inclusive, participou como titular absoluto do Sul-Americano Sub-20. A Colômbia conseguiu a classificação para o Mundial e foi um dos destaques da competição. A proposta feita pelo Vasco, de acordo com a imprensa local, foi de US$ 1.800.000 ou R$ 9.300.000 por 90% dos direitos econômicos. Santa Fé já disse não a essa proposta, até porque esse atleta tem sido monitorado por clubes do exterior. Se o Vasco e a 777 quiserem melhorar ou quiserem contratar o jogador, vão precisar melhorar consideravelmente tais cifras. Bora falar agora sobre a Liga de Clubes de Futebol no Brasil. Contei para vocês que nessa terça-feira, integrantes da Libra, a Liga Brasileira, que reúne alguns dos times mais populares do país, se reuniu e discutiu a respeito de uma nova divisão de receitas. Eles conseguiram, inclusive, chegar aos 3,5 vezes de diferença entre o clube que mais recebe e o que menos recebe, embora esse pagamento fosse feito somente depois de um período de transição. Nessa quarta-feira, o pessoal do Futebol Forte, que é o opositor à Libra, soltou uma nota oficial afirmando que não aceita as condições impostas pela Libra, ou seja, seguimos sem acordo. Existem 4 tópicos que justificam a posição do pessoal do Forte Futebol. Primeiro, eles querem o teto máximo de 3,5 vezes de diferença desde o início da operação. Então, fechou-se a Liga Nacional de Clubes. Desde o princípio, nenhum clube pode faturar mais do que 3,5 vezes em relação a qualquer outro. Segundo ponto, de acordo com o pessoal do Forte Futebol, só vai haver acordo se houver um repasse de 20% do valor total para times da Série B. A oferta da Libra é de repasse de 15%. Outro ponto que causou incômodo diz respeito às garantias mínimas. 4 clubes de futebol no Brasil hoje têm valores superiores aos demais no pay-per-view porque partem de um patamar diferente. O Palmeiras, o Grêmio, o Corinthians e o Flamengo. O pessoal do Forte Futebol exige o fim dessas garantias mínimas. E o último ponto, o quarto, a aprovação de mudanças na Liga com 2/3 do quórum. O pessoal da Libra defende que quando você tiver 85% dos presentes, a partir daí você pode fazer qualquer mudança. Enfim, seguimos distantes de um acordo, ainda precisam ser resolvidos esses impasses, caso contrário, a Liga Nacional de Clubes seguirá em stand-by. Como é que tá a preparação do elenco do Vasco para o clássico contra o Flamengo? Esse jogo, gente, vai pegar Pedrosa, fogo, é o Vasco que vai já pagar é o pato. domingo, vai ser casa cheia, mais de 30 Cara, mil ingressos. olha o que eu tenho que escutar. O cara acabou de ser massacrado que ele pelo falou, Del Valle e ele tá falando que o gigante da colina que vai pagar o pato. Não tem jeito. O Vasco não é o Del Valle. Na época, lá pros anos 2000 ali, eu ouvi o seguinte: a fase tá ruim, joga contra o Vasco, que aí tudo melhora. Tá bom, isso aí. Humildade Ele tá aqui, gostando. pezinho no chão, entendeu? Olha, Só Vini, quero te essa dizer uma coisa. Se ficar dando mole igual deu contra o Del Valle, ó o Pedro Raul. Ó, Gabriel Peck pela ponta, Alex Teixeira. O Eric. Posso ser sincero? Medinho. Pumita, Piton, Jair. Vitor Pereira, bota o malvadinho que vai ser melhor. E torce. O Varela perdeu um gol que eu falei pro meu marido. O Pumita não perdia. E torce. Mas eu já falei isso aqui, o Pumita vai se tornar titular na seleção uruguaia e o Varela reserva. Torce pro Marlon, pro Figueiredo e pro Andrei não ficarem prontos até o jogo, que aí é mais reforço no banco. Mas assim, analisando seriamente, o Flamengo continua sendo favorito, tem os melhores jogadores, o elenco que joga mais tempo junto, isso é fato, nada disso, é brincadeira que eu tô falando aqui. Mas, no momento, pelos momentos, o Vasco talvez não teria uma chance boa como tem agora para vencer o Flamengo, como é no momento atual. E não vamos ter cautela, não. Porque a gente está falando de um clássico regional. Eu sempre falo isso aqui, eu tô nesse programa há 7 anos. Eu sempre falo isso aqui, independentemente de momento, não só o ruim agora, no momento do Flamengo, como se estivesse bem também. Gente, o clássico regional esquece tudo. E aí o maior recorte disso é aquele 4-4, em que o Flamengo vencia de todo mundo, foi um jogo super corrido, o Vasco tinha um time
Nota 3. Fraco. Limitadíssimo. E ali foi a transpiração. Gente, peraí, né? Ali foi a transpiração de um jogo Mas de futebol. o ponto é, o que eu quero dizer, Fernanda, é que assim, até analisei, concordo com todos os fatores que você falou, mas até analisando campo e bola, o Vasco é um time organizado, Verdade. que tem a cara do seu técnico, que hoje tem bons jogadores que podem decidir partidas, e o Flamengo é totalmente ao contrário disso, não em relação aos jogadores. Os jogadores do Flamengo são muito mais qualificados do que o Vasco, com todo respeito. Isso aí não dá nenhuma fantasia para ninguém. Mas em padrão tático, em estilo de jogo que venha desempenhando até aqui, por mais que o nível de enfrentamento seja diferente, o Vasco hoje está na frente do Flamengo. O Vasco está mais pronto para o clássico. Está mais pronto para o clássico. Vamos colocar aqui na tela a tabela do Campeonato Carioca. Não que eu queira, tá? Mas, enfim, tá aí o Flamengo em primeiro lugar com 23 pontos. Flamengo, se ele vencer o Vasco no domingo, ele é campeão da Taça Guanabara. Isso aqui se chama Taça Guanabara, tá, gente? O Carioca agora é assim. Lá pra baixo, do quinto pra baixo, né? Daqui pra baixo, não tem negócio da Taça Rio, não é assim? É do sétimo quinto, ali, ó. É do sétimo? É, do sétimo pra baixo vence a Taça Rio. Eu acho que é isso. Vence tudo aqui, nessa primeira rodada. Nessa fase. O Botafogo pega o Resende, depois o Botafogo pega a Portuguesa. É do quinto pra baixo. É do quinto pra baixo. Depois você checa isso aí da Taça Rio, ô Paquito, por favor. Mas se o Flamengo vencer, olhando aqui a Guanabara, essa é a Guanabara. Se o Flamengo vencer, ele já é campeão da Guanabara. Se ele empatar ou perder, não. E aí, o Vene, o último jogo do Flamengo é contra o Fluminense? Isso. Então, ele vai... O Flamengo agora tem Vasco e Fluminense. Ele vai decidir a Taça Guanabara com o Vasco e com o Fluminense. Se você parar para pensar. Sim. Se ganhar, o Carioca é assim, não faz mais do que a obrigação. Se perder a Taça Guanabara para um Vasco ou para um Fluminense, a história, aí o enredo, Vene. Eu acho que o Campeonato Carioca, o Flamengo tem obrigação, isso aí eu repito. Rio é do quinto ao oitavo, por isso que eu digo, o Campeonato Carioca, o Flamengo quando disputa, entre aspas, só tem a perder. Porque se ganhar, não fez nada além do que a obrigação. Se perder, é crise, igual foi ano passado, quando perdeu para o Fluminense e o Paulo Souza começou a balançar nesse momento. E é a mesma coisa. Ainda mais agora que o Vitor Pereira perdeu Supercopa, Mundial, esse é o ponto, né? A cobrança vai ser muito grande em cima disso. O Fluminense está com 19 pontos, o Vascão com 17, Volta Redonda com 16, empatado com o Botafogo, esse é o discurso, que é o saldo de gol, né? Esse é o discurso do Everton Ribeiro na coletiva de ontem. Ele mesmo fala, o Everton Ribeiro nem ele falou dessa forma, mas ele falou, como capitão, ele falou, o Campeonato Carioca se tornou obrigação pra gente. Porque aí você alivia não só o fato de você conquistar um título, mas também até a zoação dos rivais, entendeu? A pressão na torcida, o Flamengo ganhar do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Isso aí mexe com o torcedor, não tem jeito, ainda mais no momento que o futebol carioca está começando devagarzinho a ressurgir, não só depender do Flamengo e do Fluminense eventualmente. Vasco e o Botafogo também, não sei se um dos dois vão se classificar, até porque está tudo aberto, mas isso alivia muito o Flamengo, assim como para outros times ganhar do Flamengo também é maravilhoso.